Oi gente, tudo bem? Meu nome é Andressa, hoje é dia de vídeo novo aqui no canal e vai ser para conversar com vocês sobre a trilogia Fundação. Eu então finalmente concluí a trilogia Fundação, né? Esta pequena trilogia aqui. Então li Fundação, que é o primeiro livro, li Fundação Império, que é o segundo livro, e o terceiro, Segunda Fundação. Resolvi então gravar um vídeo, na verdade eu não lembrava se eu já tinha gravado algum vídeo sobre essa série ou não, porque eu li o primeiro faz um tempinho, e aí esse ano então, janeiro, fevereiro, agora não me lembro. Janeiro eu li o Fundação Império e em fevereiro eu li então o Segunda Fundação, que foi a conclusão dessa primeira trilogia aqui. Meu primeiro contato com Asimov, de certa forma, um primeiro contato mais intenso assim com a ficção científica e foi uma experiência sensacional. Vou falar com vocês mais ou menos por cima sobre a ideia geral da história para não dar spoiler, né? Porque são 3 livros e querendo ou não, se eu for me aprofundar no segundo, no terceiro, vai acabar trazendo algum spoiler para quem ainda não conhece, para quem ainda não leu esses livros, certo? Então, vamos começar do começo. E Fundação, então, é a história desta fundação, deste refúgio científico aqui, que foi criado no início do primeiro livro, em Terminus, nesse planeta super distante, numa ponta da galáxia, no momento em que o Ari Seldon então foi exilado junto ali com seus companheiros de projeto. Eles então foram parar neste local e algo que eu precisei até reler algumas partes desse primeiro livro para poder trazer esses detalhes para vocês, que eu não tinha me ligado quando ele contou que teria então esse refúgio dos cientistas, né, dos avanços tecnológicos ali em Fundação, com Terminus, e teria na outra extremidade da galáxia um outro refúgio ali. Eu não tinha percebido esse detalhe até o momento que a Segunda Fundação então entrou na história. Mas eu até vou ler esse pequeno trechinho aqui pra vocês, só pra sentirem um gostinho do que foi essa trilogia, de como essa trilogia Fundação começou, tá? Por enquanto, basta que você saiba que um refúgio científico será estabelecido em Terminus e outro será estabelecido na outra extremidade da galáxia, digamos assim. Ele sorriu, no fim da estrela. E quanto ao resto, eu morrerei em breve. Você verá mais do que eu. Não. Poupe-me do seu choque e dos votos de boa saúde. Meus médicos me dizem que não tenho mais que 1 ou 2 anos de vida. Mas pelo menos já realizei em vida o que pretendia. E sob que circunstâncias se poderia morrer melhor? Essa foi uma das falas do Seldon e desse psicohistoriador aqui, fazia parte, né? Foi idealizador desse projeto, que previu então a queda do Império Galáctico, que ele de fato caiu ali em Fundação. Então, a partir desse momento, essa história vai pulando anos, décadas, enfim, muitos anos, até que se conclua, para se concluir então, né, o que o Seldon falou sobre a queda do Império, sobre os 1000 anos aí que se passariam, eram 1000 gerações na verdade, que se passariam antes do surgimento de um novo império, realmente, né? Então realmente é isso que acontece ao longo, pelo menos desses 3 livros, fomos vendo várias pequenas crises da Fundação aí ao longo das décadas, e várias personalidades aqui também acabaram surgindo ao longo da história, que foram responsáveis aí por colocar o plano Seldon em ação e conseguir, né, superar cada crise, uma atrás da outra, o que é algo sensacional. Até o terceiro livro, onde a gente vê essa colisão ali entre primeira e segunda Fundação, e o que ela realmente significa e o quão importante ela é para a história, para que os acontecimentos do projeto do Seldon, né, da Fundação, continue acontecendo sem interferências e sem problemas. Alguns nomes, por exemplo, do segundo livro. No primeiro eu acabei não anotando tantos, mas tiveram vários personagens aqui muito importantes realmente, que foram importantes para aqui, tipo Hardin, dentre tantos outros, tá? E aí foram seguindo. Ele surge aqui nesse primeiro livro, aí no segundo também tem novos nomes surgindo aqui, assim como o terceiro também tem alguns nomes, inclusive de uma jovem adolescente. Então foi uma história bem interessante, assim.
E aí, temos essas crises, e ao longo dessa história também vai surgir uma certa criatura aqui, que não estava nos planos Seldon, e eles vão precisar, né, agir para que as coisas voltem aos eixos, para que todo o plano não seja destruído. E fato é que realmente vários personagens incríveis surgem ao longo dessa trilogia. E terminei então a segunda. Cadê? Aqui. A segunda fundação foi o último livro. Bem surpresa, porque eu não esperava que essa história acabaria sendo meio que cíclica, né? Como a gente diz, essa coisa de acabar terminando muito parecido como começou, porque coisas aconteceram, né? Que precisaram de algumas interferências. Então foi bem interessante, me surpreendeu quando eu pensava que tudo ia pelos ares, e foi bem interessante mesmo. Eu tô cuidando pra não dar muitos spoilers, né? Mas o fato é que, mesmo com essas questões de gerações, que é algo que me incomodou no primeiro livro, por exemplo, que a história acaba pulando muito, né? Porque são décadas que se passam, né? Então, muitos personagens vão surgindo, não só os líderes, né? Todos que são comentados aqui, em algum momento da história vão morrer, porque muitos anos, 50, 60, 100 anos vão se passar. Então, muitas pessoas vão passar por essa história. E aí, no primeiro livro eu pensei que eu acabaria não tendo esse apego aos personagens, mas foi muito pelo contrário, foi exatamente isso que aconteceu, né? Quando eu via mencionarem certos nomes, tanto Seldon como o casalzinho aqui, que aparece no segundo livro, como o Hardin, que também aparece, como o comerciante, que apareceu no segundo livro, nomes que vão sendo citados e ao longo da história, que acaba dando uma certa saudade de ter conhecido eles, mesmo que por tão pouco tempo. Então foi muito legal essa trilogia, foi uma leitura, uma experiência sensacional, a parte, né, da ficção realmente é incrível, foi um universo muito bem construído, a escrita do Asimov é perfeita, é uma escrita que envolve, e quando eu menos percebo, eu já terminei o livro, foi algo que realmente me surpreendeu, porque eu pensei que seria uma escrita difícil, não sei por que eu pensei isso, talvez por tudo que envolve essa questão da ficção científica, assim, a gente sempre fica com, é científico, deve ser um pouco mais difícil, mas às vezes não é, como foi o caso desse aqui. E essa então foi a minha experiência com esta trilogia da Fundação. Tentei não dar muitos detalhes por essa questão dos spoilers, né? Mas tem realmente muitos personagens, como o Mulo, mais uma vez vão surgindo nomes, né? Que eu realmente gostei muito de conhecer e acompanhar. E como eu disse, a escrita do autor é realmente muito boa e fácil de ler, assim. Eu acho que quando a gente lê prestando atenção nos detalhes, a gente consegue entender tudo o que está acontecendo e vai se apaixonando pela história. Eu, pelo menos, me apaixonei demais. E tentei não dar muitos spoilers, tá? Porque eu não queria dar spoilers. E essa edição bonitona aqui, né? Porque realmente eu não quero estragar a experiência de quem ainda não leu. Eu entrei nessa história não sabendo nada sobre ela, porque realmente não... Eu já tinha visto resenhas, mas foi fugindo tudo da minha mente, então eu realmente não sabia nada sobre isso, sobre o Seldon, sobre o plano Seldon, não sabia nada. Então, conhecer a Fundação foi uma experiência e tanto e especial. Então é isto. Essa foi minha experiência com a saga Fundação, a trilogia Fundação. Inclusive, um pouco depois, né, de ter começado a ler, eu soube que tem outros livros. Eu ainda não fui a fundo para descobrir o que realmente eles são, se são realmente continuações, se são coisas criadas por aí, enfim. Mas mais pra frente eu vou dar uma olhadinha sobre isso para ver se também leio esses outros livros aí que também existem sobre a trilogia Fundação, na verdade, série Fundação, né? Enfim. É isto, foi uma ótima leitura, amei ler isso aqui, isso tudo aqui, né, do Asimov, amei conhecer a escrita do Asimov também, e me deu coragem para ler outros livros de ficção científica e que, né, entrar de vez nesse gênero que acho que vou gostar bastante, tanto quanto eu gosto dos outros. Então é isso, vou ficando por aqui, vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser adquirir esses livros, para quem gosta e para quem ainda não leu o Nada do Gênero, eu recomendo que leia, porque é um ótimo jeito de começar a ler ficção científica, tá? Então é isso, vou ficando por aqui. Curte esse vídeo, compartilhe com os amigos de vocês e não deixem de se inscrever no canal, tá certo? Um beijo e até a próxima!